povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, tá bom? Meus irmãos, não sai do vídeo agora. Você que está assistindo esse vídeo comigo agora, meus irmãos, principalmente você, isso, que começou a pregar agora, irmão Gustavo, a paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que começou a pregar agora, tem dificuldade de pregar, de montar uma pregação? Então fica comigo no vídeo, nesse vídeo aqui, porque agora você vai aprender a pregar sobre Jabes. Quem era Jabes, Presbítero Mariano? Jabes está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, vamos ler o verso 9 e o 10. Você é convidado para pregar em uma igreja. O que você vai fazer? Orar a Deus, Deus te dá o texto. Seria esse texto aqui, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Chega na igreja, você cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Já pede para os irmãos abrir a Bíblia nesse texto citado, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Orou a Deus, Deus te deu o texto, você estudou o texto pelo menos umas 15, 16 vezes, fez pergunta para o texto, sempre eu falo isso aqui, né? Fez pergunta para o texto, leu o texto várias vezes, texto com texto, preparou a mensagem, você vai pregar. Chega na igreja, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo agora, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nessa noite eu gostaria de falar sobre Jabes. Quem era Jabes? Vamos ler comigo? 1 Crônicas, você pregando. 1 Crônicas, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim, ó. Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. Olha, a sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores dei a luz. No verso 10, Jabes, ele clamou a Deus, dizendo, que tu me abençoes, apri o meu território. Jabes orando a Deus pedindo isso. Seja a tua mão, Deus, comigo, e me guardem do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus, nosso Deus, ouviu a oração de Jabes e lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que oração. Aí você acabou de ler com a igreja. Você faz uma pequena introdução. Igreja, acabamos de ler um texto. Eu creio que seja conhecido, né? Tenho certeza que não muita gente já ouviu essa mensagem sobre Jabes, né? Mas acabamos de ler um texto aqui, no livro de 1 Crônicas, igreja, capítulo 4, versículo 9 e o 10, e vamos falar nessa noite sobre Jabes. Quem era Jabes? Eu vou dar um tema para essa mensagem. Aí você dá um tema, eu vou te ajudar, vamos lá. O tema que eu montei esse esboço aqui, ó, o tema seria assim, veja que o texto está falando de oração. Quem orou aqui? Jabes, tá bom? Aí você dá um tema aqui, ó, no verso 9, dizendo assim, ó, ali, ó, o verso 10, Jabes orou a Deus, né? Pedindo que ele ajudasse, livrasse do mal, não é isso? Aí a oração, o tema seria assim, tema, a oração eficaz de Jabes. Veja que o texto está batendo. No verso 10, Jabes orou a Deus. E você coloca um tema, a oração eficaz de Jabes. Veja só que tema lindo, a oração eficaz de Jabes. Aí você faz uma pequena introdução, contando aqui a história, vai explicando, né? Lê e explica, para depois aplicar. Aí você, meus irmãos, baseado no tema, né? A oração eficaz de Jabes, vejamos que Jabes aqui, meus irmãos, ele foi nascido em dor. Eu já quero dizer para a igreja, aquele que é nascido, aquele que são gerados em dor, aleluia, ele se torna um ilustre. Aí você aplica para a igreja, no primeiro tópico aqui. Eu já quero dizer nessa noite que você, talvez esteja aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, aleluia. Meus irmãos, quem não sabe que você foi nascido em dor, em tristeza, na humilhação, rejeitado pelos irmãos, assim como José, em Gênesis 37, foi nascido ali já em dor, não é verdade? Odiado pelos irmãos. Quem não sabe que você também se encontre nessa situação?
rejeitado, desprezado, humilhado. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, igreja. Aleluia. Fica tranquilo, porque se você está sendo rejeitado, talvez seja por teus irmãos, por teu parente, no trabalho, na igreja, aonde você estiver, está sendo humilhado, está sendo desprezado, aleluia. Mas fica em paz, porque essa mensagem veio do alto, veio do coração de Deus para o teu coração nessa noite. Fica em paz, porque se você está sendo humilhado, desprezado, abandonado, pisado, tenha certeza. Olha o tema, a oração eficaz de Jabes. O primeiro ponto, aquele que são gerados em dor, ele se torna ilustre. Veja que Jabes aqui, ele nasceu em dor, por isso que a sua mãe colocou o nome dele Jabes, porque ele foi nascido em dor. Veja que aconteceu. Aquele que são gerados em dor, ele se torna ilustre. O que é que eu aprendo aqui? O texto está dizendo no verso 9 que Jabes, aleluia, ele foi honrado mais do que seus irmãos. Por quê? Talvez os irmãos foi nascido num berço de ouro, foi nascido, sabe, na palma da mão, queridinho dos pais, queridinho dos amigos, querido dos irmãos, querido dentro da sua casa. Foi gerado na bênção. E veja que Jabes foi diferente. Ele não teve essa honra. Ele foi nascido, foi gerado em dor. Mas veja, aquele que são gerados em dor, ele se torna ilustre. De repente, talvez seja você que está passando por humilhação, mas dorme em paz. Porque nessa humilhação, nessa dor, Deus vai fazer você ser um ilustre no meio dos teus inimigos. Deus está preparando uma mesa perante os teus inimigos. Quem vai aplaudir você não são teus amigos, é aquele que te humilhou, aleluia. É aquele que te pisou, que te desprezou, que viu você nascer na dor e talvez te jogou fora, talvez está olhando para você, fazendo excepção de pessoa, mas nosso Deus, ele não faz excepção de pessoa. Deus pega o pequenininho e coloca no meio dos príncipes. Estou dizendo dentro do texto que Jabes, aleluia, meu Deus, ele foi nascido na dor, mas ele se tornou um ilustre no meio dos seus irmãos. O texto está dizendo que Jabes foi honrado mais do que seus irmãos. No verso 10 diz a Bíblia que Jabes, aleluia, você parte do segundo tópico. Meus irmãos, aquele que invoca a Deus, eles são ilustres. Sabe por que Jabes se tornou melhor do que os seus irmãos? Se tornou ilustre no meio da dor? Porque ele clamou a Deus. Por isso que aquele que clama a Deus, segundo tópico, aquele que clama a Deus, ou seja, invoca a Deus, ele é ilustre. Alguém vai olhar para ele diferente agora, porque ele clamou a Deus e Deus tem vitória para você. Quem clama a Deus, quem pede, recebe, porque o nosso Deus, ele não deve para ninguém. Quando você clama a Deus, se humilha perante a Deus, Deus te honra. Quem está sendo honrado aqui, levanta a mão. Só os vencedores, você pregando. Aí você parte para o terceiro tópico. O tema dessa mensagem é a oração eficaz de Jabes. O terceiro tópico da minha mensagem seria aquele que clama a Deus em tempo difícil, eles são abençoados. Deixa eu ver se alguém aqui já clamou a Deus. Sabe por que você está sendo abençoado? Só em você estar aqui nessa noite, levantando as tuas mãos e adorando a Deus. Meus irmãos, eu aprendo uma coisa, que enquanto você está adorando a Deus aqui, aleluia, está sendo gerado vitória na tua casa. Aquele filho teu que talvez alguém está olhando, talvez você tenha até odiado, que ele esteja nos vícios. Talvez não seja, eu não sei o que está acontecendo na tua casa, na do teu esposo, da tua esposa. Talvez você tenha odiado aquele, aleluia, que está ao teu lado. Não dá nada por causa que ele está passando. Mas nessa noite, aquele que clama a Deus em tempo difícil, eles são abençoados. Você está clamando a Deus? É por isso que você está aqui nessa noite. Vai recebendo a vitória. A vitória é tua. Só o vencedor, só o vencedor. Só aqueles que clamam a Deus, quem está sendo abençoado aqui.
Você clamou a Deus em tempo difícil. Por isso que Deus honrou a Jabes mais do que seus irmãos. Talvez os irmãos já nasceu na bênção, não lembra de clamar a Deus. Quem não sabe que você também, quando está na bênção, esquece de Deus. Deus te dá a bênção, você esquece de agradecer o dono da bênção. Só agradece a bênção, mas a bênção está vindo, é de Deus, tá bom? Se você está aqui adorando a Deus, já é uma bênção na tua vida. Aí você começa, entra para a conclusão, dizendo, Jabes, aleluia, ele aqui pediu a proteção e ele foi abençoado, protegido por Deus. Ele orou a Deus para Deus livrar ele do mal. E Deus livrou ele do mal. Jabes foi abençoado. Ele orou, clamou a Deus. Deus, me livra desse mal. Eu preciso dessa terra. A terra aqui é a herança. Quer dizer para você, igreja, você pregando, nessa pequena conclusão, tá? Que você está sendo abençoado por Deus. Porque aquele que clama a Deus em tempo difícil, Deus ouve. Fica tranquilo, porque Deus é contigo. Amém? Que Deus continue te abençoando. E até o próximo vídeo para a glória de Deus. Aqui você pregou. Veja que o tema, a oração eficaz de Jabes, o primeiro tópico. Eu vou te dar aqui. O primeiro tópico é aquele que são gerados em dor, se tornam um ilustre. O segundo tópico é aquele que invoca a Deus, eles são, aquele que invocam a Deus, eles são ilustres. O terceiro tópico é aquele que clama a Deus em tempo difícil, eles são abençoados. E você aqui terminou a sua mensagem em nome de Jesus. Aprenda a pregar no livro de 1 Crônicas, capítulo é o 4, e o versículo 9 e o 10. Acabamos de aprender a pregar sobre a vida de Jabes. Você gostou do vídeo? Deixa o teu like aí e manda esse vídeo para todo mundo, meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu estou aqui só para te ajudar. O que eu aprendi, sentei para aprender, eu me sento para te ensinar, te ajudar, porque eu quero que você seja um grande pregador da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Não é inscrito no canal, te inscreve, deixa o teu like e abençoe esse vídeo em nome de Jesus.